Fala, meus amigos, como vocês estão? Para quem não me conhece, meu nome é Ronan Vico, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje a gente vai aprender como manipular o Excel utilizando essa tal linguagem Python, tá? Python é uma das linguagens mais utilizadas no dia de hoje, então eu vou ensinar para você como fazer as suas primeiras manipulações do Excel utilizando essa linguagem. Então nesse vídeo a gente vai instalar o Python, aprender a baixar um editor para escrever o código em Python e manipular o Excel, beleza? Então vamos para a nossa aula. Antes de você continuar assistindo esse vídeo, eu peço que você se inscreva e, por favor, deixe seu like, tá? Isso ajuda o YouTube a saber que o meu conteúdo tá ficando com qualidade e ajuda a chegar esse conteúdo a mais pessoas, beleza? Se você quiser, também compartilha lá no LinkedIn, no WhatsApp. E é isso, muito obrigado, agora vamos para a nossa aula. O nosso primeiro passo é baixar o Python, né? Vamos instalar o Python aqui no nosso computador para a gente conseguir utilizar essa linguagem para automatizar o Excel. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai entrar no site oficial do Python, que é python.org, pode ir direto para Downloads, e aqui já tem um botão, ó, Download Python. Você clica aqui, ele vai pedir para salvar, beleza, já estou baixando aqui, vou dar 2 cliques para ele abrir para mim, já abriu, e aqui, como eu já tinha uma versão instalada, ele pergunta se eu quero dar upgrade, né, então eu vou colocar upgrade, senão você coloca que só quer instalar, e ele já vai vir para essa barrinha aqui, é bem rápido, ó, vai instalar o Python dentro do seu computador, beleza? Vou até esperar, não vou cortar, para provar para vocês que não demora muito tempo, são só alguns segundos. Não, vou cortar. Pronto, terminou de instalar aqui o Python para mim, então meu Python já está funcionando no meu computador, tá? Tá, mas e agora, como que eu faço para executar, né? Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente baixar um editor de texto para conseguir manipular, né? Manipular não, programar o código Python. Por exemplo, quando você programa no VBA dentro do Excel hoje, você tem o Visual Basic Editor, né? Ó, tô com o Excel aberto aqui. Então, por exemplo, essa tela aqui é um editor de códigos do VBA, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou baixar um programinha para me ajudar a programar em Python, né? Então eu vou te mostrar um programa bem legal. Galera, o programa que eu vou utilizar aqui para programar em Python é o Visual Studio Code, tá? Tem um monte de programas aí disponíveis para download, tudo gratuito que você pode escolher. Eu vou usar o Visual Studio Code porque já é o editor de texto que eu tenho, mas como eu disse, é apenas um editor, tá? Tem vários aí, você escolhe, tem o PyCharm que a galera costuma utilizar, o Jupyter tem vários, tá? Eu vou utilizar o Visual Studio Code, tá? Se você quiser é só baixar de forma gratuita aí, beleza? E eu vou fazer o seguinte, eu vou começar um projeto em Python aqui. Isso aqui é um editor de texto, tá? Então quando eu clicar aqui, por exemplo, ó, ele vai me deixar começar um projeto, seja ele em qualquer linguagem. No caso aqui, eu vou programar algo em Python. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma pasta aqui para mim, tá? Na D2 pontos pasta 4, na C2 pontos pasta 4, que é a pasta que eu sempre utilizo aqui. E vou criar uma pastinha chamada Python aqui, Python com Excel. Dentro dessa pasta eu vou selecionar e eu vou estar abrindo a pasta aqui dentro do meu editor. Então tudo que eu criar na pasta vai estar aqui. Então o que eu preciso fazer? Criar um arquivo .py, né? .py, que é o arquivo que o Python entende que é dele e a gente consegue executar. Então eu vou criar aqui um novo arquivo chamado helloworld.py, tá? Quando eu coloco .py, o próprio Visual Studio Code fala aqui, ó, que o Python, a extensão de Python é recomendada para esse tipo de arquivo. O que ele está me falando? Ele já entendeu que eu vou programar em Python. Então o Visual Studio Code é tão bom que ele já percebe a linguagem que eu vou começar a utilizar nos meus arquivos. Então ele me oferece aqui, ó, instale essa extensão. E uma extensão seria o quê? Um plugin, algo que você instala no editor para ele te ajudar a programar. Então eu vou instalar aqui, ó, tá? Vou instalar rapidamente. Pronto, já instalou aqui, tá? Ele manda também instalar outra extensão aqui. Eu vou instalar também, deixar tudo instalando aqui de forma rápida, tá? Que é o terminal, beleza? E aqui ele vai baixar rapidamente o necessário para mim começar a desenvolver. Mas vamos para o ponto-chave, que é a gente começar o nosso código aqui. O que eu tenho que fazer? Ó? Aqui é um arquivo em branco, tá? Como se fosse um arquivo de texto normal, só que .py, para a gente identificar que é da linguagem Python, tá? Como que eu vou fazer para manipular o Excel aqui? Para manipular
o Excel, eu preciso de uma biblioteca, a biblioteca do Excel. Então, o que eu vou fazer para instalar a biblioteca? Eu vou vir aqui no terminal do Python, ó, e vou digitar pip install OpenPyExcel, tá? Então, é a biblioteca e eu estou mandando, né, o meu Python instalar essa biblioteca. E eu vou dar um Enter aqui. Ele está baixando a biblioteca para mim. Baixou e já instalou. Pronto, a biblioteca já vai estar pronta para eu utilizar. Então, o código que eu fizer aqui, eu posso importar essa biblioteca. É como se fosse instalar um executável no seu computador. Só que a gente faz por command line, porque é mais rápido, mais fácil e já é integrado aí dentro do Python, tá? Então, passo 1 foi baixar o Python. Passo 2, escolher um editor de texto. Nesse caso, eu escolhi o Visual Studio Code. Passo 3 foi instalar a biblioteca do Excel, que o nome dela é OpenPyExcel, que é a biblioteca, né, open source aí do Excel. O que a gente tem que fazer aqui agora? A gente tem que falar aqui para o meu arquivo.py, que nada mais é do que o meu código em Python, que eu quero utilizar essa biblioteca que eu instalei, tá? Aqui no console eu vou dar um clear, tá? Vou deixar aqui no terminal mesmo, e eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho que falar para ele, para o meu arquivo, né, nesse meu projeto que eu quero utilizar. Mas você deve estar meio confuso, não está entendendo. Bom, pensa assim, ó, que no VBA eu tenho aqui, ó, em ferramentas, referências, né? Então, quando eu estou programando em VBA, eu falo aqui qual que é a minha biblioteca. Então, por exemplo, vamos supor que no VBA eu marque a script runtime, né? Quando eu marco a script runtime e eu vou em exibir pesquisador de objetos, eu tenho todas as bibliotecas no meu projeto VBA. Uma delas é a scripting, que eu acabei de marcar. Ou seja, o VBA aqui, ele entende que tem scripting e que dentro da scripting eu tenho meus objetos. No Python, eu falo exatamente qual biblioteca eu quero utilizar e quais objetos. Se eu quero usar tudo, né? Se eu quero usar essa biblioteca e dessa biblioteca eu quero usar tudo. Ou se eu quero usar nessa biblioteca uma coisa só. Então, o que eu vou fazer no Python? Eu vou falar, Python, utiliza para mim a biblioteca Excel e eu quero usar só o workbook aqui, ó. Então, ó, o que eu estou falando no Python? Eu vou falar, quero usar a biblioteca do Excel e utilizar o workbook. Vamos ver como que eu escrevo isso lá no Python. Deixa eu tirar o zoom aqui. Bom, vamos lá, vou voltar para o meu Visual Studio Code e eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou falar para o meu arquivo Python que eu quero utilizar aquela biblioteca. Então, eu vou falar from, Ctrl espaço, ele vai começar a me ajudar a escrever. Então, eu vou escrever aqui, ó, open, olha só, IntelliSense já está aqui para mim, ele já me ajudou a lembrar o nome da biblioteca. Eu vou dar um tab, espaço, import, ou seja, dessa biblioteca eu quero importar. Vamos olhar o VBA para entender melhor isso aqui? Da minha biblioteca, eu quero importar. Vamos voltar para o Python para ver se ficou claro. Da minha biblioteca, eu quero importar. O que eu quero importar da minha biblioteca? Eu quero importar, Ctrl espaço, ele me traz tudo que eu posso importar. Mas o que eu quero importar aqui é um workbook, tá? Vou mexer no meu workbook. E diferente do VBA, no Python a gente não tem que declarar as variáveis. Então, o que eu vou fazer? Eu vou declarar aqui o meu arquivo, tá? Ou meu WB de workbook, né? Igual a workbook. Isso aqui vai criar um workbook novo. Olha que simples. E daí, o que eu vou fazer aqui, galera? Toda vez que ele cria um workbook, eu sei que meu Excel, ele cria uma planilha, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou renomear a primeira planilha. Então, eu vou pegar aqui, ó, WB. Ó, ele já me traz a lista de IntelliSense, né, galera? Então, fica muito simples, né? Mas, o que eu quero fazer aqui? Bom, já sei, eu vou pegar uma planilha, vou declarar uma planilha aqui, ó. Percebam como que eu vou fazer. Eu vou escrever minha planilha, vai ser igual ao quê? Meu workbook, ponto. Ó, antes de eu terminar de digitar, ele já me trouxe worksheets, vou dar um tab, ponto. Aí eu tenho algumas coisas aqui legais, ó. O que eu posso fazer? Eu posso pegar o index 0, né? Vou pegar o index 0. E daí, com a minha planilha 1, se eu colocar um ponto aqui, percebam, isso é uma variável que eu preenchi, né? Então, eu preenchi essa variável e agora eu vou mexer com ela. E ela é minha planilha, minha worksheet. O que eu vou fazer com ela? Olha que legal. Na célula A1, eu vou escrever a palavra banana, tá?
E na célula B2, eu vou escrever paçoca. E daí eu vou salvar esse workbook na minha pasta, tá? Então, workbook.save. Ó, galera, como que eu aprendo a desenvolver em Python para Excel? Eu aperto o ponto, ele me traz a lista. Eu começo a passar o mouse e ler as descrições do que cada coisa faz. Então, por exemplo, workbook.save, ó, antes de eu fazer, eu leio, ó, save the current workbook under the given file name. Ou seja, eu consigo utilizar ele para salvar o meu arquivo. Daí eu vou estudando a biblioteca. Então, ó, ponto .save, o que eu vou passar aqui? C2 pontos barra, pasta 4, barra, Python com Excel, barra, meu arquivo .xlsx. Perceba o seguinte, essa pasta, tá? É essa pasta aqui, tá? Então, o que acontece? Quando eu rodar esse código aqui, no play aqui, quando eu rodar no play, o que vai acontecer? Ele vai criar um workbook, setar a planilha aqui para mim. Depois ele vai simplesmente mudar o valor de A1, valor de A2, de B2, né? E daí vai salvar o workbook. Aqui seria B1, né? Fiz errado. Ele está reclamando aqui que eu fiz alguma coisa errada. Vamos arrumar aqui para A1. Beleza. Bom, vou limpar o console aqui, tá? E vamos ter o nosso código pronto aqui. Ele tá com alguns erros, mas a gente vai ver junto, tá? Eu deixei esses erros de forma proposital para a gente tentar entender um pouco do código de Python, tá? Então eu vou executar aqui, ó. Quando eu clicar nesse play, ele vai tentar executar todo esse arquivo para mim. Então eu vou dar um play aqui. Ó, ele deu algum erro. Como eu sei achar o erro que deu? Ele fala para mim, ó, no arquivo, na linha, tá? Ele fala para você onde está o erro. Então, ó, ele está falando que o erro está aqui nesse arquivo que eu estou executando, exatamente na linha 5, né? A minha linha 5 está errada porque esse index, vamos olhar ele? Ó, index, lembra que eu ensinei vocês a olhar? Ó, ele me mostra o que recebe. Bom, eu olhando aqui, eu percebo que não é muito bem o que eu quero, porque eu não quero inteiro, eu quero minha worksheet. Então, eu pesquisaria no Google como fazer, o que eu estou errando. Então, aí você pesquisando, você percebe que não é o index não faz isso. Aí você percebe que isso é uma lista, e uma lista é como se fosse... é difícil explicar para quem tem um conteúdo de VBA, mas a lista é como se fosse um array, vai? E você quer colocar aqui a posição que você quer, é a posição 0. Então, eu quero pegar a posição 0 dessa minha lista, da minha collection, como se fosse em VBA, para vocês entenderem melhor. Então, dessa collection, eu quero pegar o item 0 e eu pego com o colchetes assim, ó. Beleza? Desse mesmo jeito que eu estou pegando o range da planilha. Bom, tá, ajustei a linha 5. Vamos executar para ver se vai funcionar. Olha aqui, meu arquivo foi criado com sucesso. Inclusive, eu vou colocar um 2 aqui e vou rodar de novo. Pronto, acabei de gerar um arquivo Excel utilizando Python com apenas duas linhas, né? Daria para fazer uma linha só, né? Mas a ideia aqui é mostrar para vocês como gerar arquivos Excel com Python, tá? Então vamos lá na nossa pasta para a gente ver esse arquivo feito, né? Para ver se ele preencheu do jeito que a gente queria. Então eu vou abrir aqui rapidamente a pasta 4, vou trazer aqui para vocês verem. Python com Excel, meu arquivo 2. Vamos abrir aqui, ó, banana e paçoca, como a gente queria, e também dá para alterar o nome da sheet, né? Como que eu faria? Vou voltar lá no meu Python, não vou salvar esse arquivo aqui, vou voltar lá no meu Python, vou escrever aqui, ó, planilha 1 ponto. Como será que eu altero o nome? Opção 1, procuro no Google. Opção 2, vou olhando aqui, ó, vejo se eu acho alguma coisa. Então eu vou olhando, ó, tables, show, tô apertando page down, tá? Para ele mover a página do IntelliSense. Então, ó, eu vou olhando. Bom, não achei nada aqui, vou voltar. Até, ó, achei uma legal aqui. Title. Bom, title parece ser título. Aí eu posso tentar alterar. Então eu coloco título igual a... Vou escrever aqui, planilha de frutas. Beleza? E agora eu vou simplesmente chamar no meu arquivo mesmo. Dei um play aqui.
ele já fez, deve ter sobrescrevido, então vamos lá ver. Python com Excel, meu arquivo. Banana paçoca, como a gente colocou no código, e aqui embaixo, ó, planilha de frutas, como a gente havia previsto. Então, o que a gente aprendeu nesse vídeo aqui, galera? A gente aprendeu a instalar o Python, tá? A gente aprendeu também como simplesmente instalar, utilizar um editor de texto. Eu podia ter utilizado o bloco de notas, tá? Isso que eu quero deixar claro para vocês. Qualquer texto que eu conseguir escrever, eu consigo rodar em Python. Mas através do editor de texto, eu tenho aqueles IntelliSense, eu tenho essas tricks que me ajudam a programar melhor. E eu nem programo em Python muito, então como que eu faço? Eu sempre vou tentando, não consegui? Google, procuro como fazer tal coisa e tento encaixar no meu código. Ou então eu faço desse jeito, eu ponho um ponto, vou olhando as propriedades do meu objeto e tento entender o que aquela propriedade recebe ou o que o método recebe e me retorna. E isso é igual em todas as linguagens, tá, pessoal? VBA é assim, JavaScript é assim, todas as linguagens são assim. E essa é a ideia da programação. E é por isso que o pessoal fala, quando você aprende a programar em uma linguagem, já é o suficiente para você ter a porta de entrada para todas as outras, porque o método é o mesmo, só muda um pouco da sintaxe, beleza? Então eu espero que você tenha gostado dessa primeira aula, do primeiro passo para instalar Python e utilizar no Excel. E se você quiser uma aula futura, não deixe de comentar aqui embaixo. E eu peço sua ajuda sempre para se inscrever e compartilhar, porque isso ajuda muito nesses conteúdos gratuitos que eu venho trazendo para vocês. Então eu vou acabar o vídeo por aqui. Muito obrigado e a gente se vê na próxima aula.